O grande livro dos superpoderes. Vamos descobrir qual é o teu superpoder hoje. Naquele preciso momento, uma sombra escura como o carvão ergueu-se atrás dela. Era uma mancha negra grande como uma árvore, mas ao mesmo tempo escorregadia como uma serpente. Então, ela virou-se lentamente e... Todos estremeceram. Olhos muito abertos, cabelos em pé, coração apertado. A Helena conta uma história de terror e todos tremem horrorizados. Quando a Helena conta uma história de humor, as gargalhadas rebentam sem controle. Se conta uma aventura incrível, todos a vivem como se fossem os seus protagonistas. E se a história de amor, quem a ouve chora de emoção até as lágrimas inundarem tudo. Com as suas histórias, a Helena viaja e transporta-nos para outros mundos. Quem a escuta esquece por momentos as suas preocupações. Qual é o superpoder da Helena? Vocês sabem, é em casa? O superpoder da Helena é contar histórias. A sua boca tem a forma de uma fatia de melão. Caminha dando pequenos saltos de esquilo enquanto trauteia uma cantiga alegre e divertida. O Marco espalha alegria à sua volta. Na sua presença as margaridas florescem, os pássaros cantam e até os bichos mais medrosos saem da toca para o ver passar. O Marco usa umas lentes mágicas que veem o copo sempre meio cheio. Se fica sem água a meio de uma travessia no deserto, continua até à duna seguinte, convencido de que mais cedo ou mais tarde encontrará um oásis. E se aproximam nuvens negras de tempestade, o Marco pega num guarda-chuva e na sua bicicleta. Pedala e pedala até que a luz do sol o encontra. Vocês sabem qual é o superpoder do Marco? O superpoder do Marco é o otimismo! E qual é que é o superpoder da Pilar? A Pilar tem medo de muitas coisas, o que às vezes é bom, porque a protege. Mas há ocasiões em que o medo a impede de fazer o que é preciso e deseja. Então a Pilar respira fundo, enche-se de força e decide com valentia enfrentar as suas dificuldades. Se tem de vacinar-se ou se cruza na rua com um cão gigante, a Pilar enche-se de coragem e faz-lhe frente sem se impressionar. Se deseja subir para uma trepidante montanha russa ou entrar na casa assustadora de terror, a Pilar pensa na aventura que a espera e instala-se nas atrações sem olhar para trás. Quando sonha em caminhar pelas nuvens, a Pilar estende uma corda invisível entre os picos das montanhas mais altas e atravessa pela corda bamba com uma grande equilibrista. Qual é o superpoder da Pilar? O superpoder da Pilar é valentia. Ela é muito valente. E da Marina, vocês sabem qual é o seu superpoder? Que é isto? Um bando de andorinhas? Não, é a música da Marina. Quando a Marina toca violino, as notas escapam pela chaminé. Parecem pássaros que revoluteiam no ar e que chegam a todo lado. Pelo caminho pintam sorrisos nos rostos, dão abraços de gigante e enchem as bochechas de beijos. Com a sua música, a Marina pode amansar as feras. Tanto faz que seja um leão feroz ou um gatinho de mau humor. Com as suas melodias, a Marina resgata recordações valiosas que vagueiam, perdidas no poço do esquecimento. O superpoder da Marina é... música! Muito bem! E o superpoder da Lúcia? Recebe sempre o mau tempo com o seu melhor sorriso. Se tropeça numa casca de banana, ri-se às gargalhadas. Se uma pomba lhe larga um presentinho no cabelo, tome isso como um sinal de sorte. Quando cai um lamaçal, descobre que é uma grande oportunidade de saltar de charco em charco. A Lúcia ri-se e faz rir,
Todos gostam de a ter por perto. Traz sempre na mochila uma mão cheia de boas piadas. No chapéu, um punhado de partidas geniais. Mas acima de tudo, tem ideias brilhantes para enfrentar com humor os pequenos contratempos. O superpoder da Lúcia é o humor. Ela faz rir toda a gente. E o superpoder do Carlos? Dizem que os seus olhos são como uma lupa de relojoeiro, as suas orelhas como antenas parabólicas, o seu nariz um radar de alta precisão e a sua pele um poderoso detector de formas, tamanhos, texturas e temperaturas. O Carlos é capaz de ver uma formiga vermelha, daquelas que picam, entre um milhão de formigas pretas. Consigo ouvir um guize de um gato que se perdeu no meio do belúcio da maior das festas e é capaz de detectar um alimento estragado por mais disfarçado que esteja, com molhos e guarnições. Ao Carlos nunca lhe escapa nada. O superpoder do Carlos é a atenção! O Carlos é muito atento a tudo. Vamos ver aqui o superpoder da Leonor. A Leonor tem um casaco muito especial com bolsos secretos e feixes escondidos, um binóculo para ver o fundo de um rio, uma lupa capaz de mostrar pulgas ou peças minúsculas, uma bússola que conduz a mundos secretos, um caderno de apontamentos impermeável à lama e um frasco e umas pinças. Estes são alguns dos utensílios que leva sempre consigo. Aliás, do que a Leonor mais gosta é de se embrenhar no bosque, embarcar numa nave espacial ou num submarino e tentar descobrir coisas novas e incríveis. Quantas patas tem realmente uma centopeia? Há vida noutros planetas. Os polvos gigantes existem. Vocês sabem qual é o superpoder da Leonor? O superpoder da Leonor é a curiosidade. Ela é muito curiosa e gosta de saber mais sobre as coisas. Uau, e aqui está um dos meus superpoderes preferidos. O Daniel tem uma ampulheta de areia vinda de um deserto onde o tempo não corre. Talvez seja por isso capaz de esperar o tempo que for preciso para alcançar aquilo que se propõe. Encontrar um trevo de 4 folhas num grande prado, conseguir ver a cabeça de uma toupeira a assomar por um buraco na terra, ou esperar que a chávena de chocolate tenha a temperatura certa para não queimar a língua. O Daniel também é um perito em manter a calma. Por isso, é difícil que se deixe levar por um impulso quando se aborrece com alguém. Pode enfrentar as situações mais complicadas com serenidade e resolvê-las corretamente. O superpoder do Daniel, adivinhem, é a paciência. O Daniel é um menino muito paciente. Uau! Este também é um dos meus preferidos. Em casa do Mateus há montanhas de livros, assim como aqui em minha casa. Em cima da cama, nos armários, nos sofás, até no tambor da máquina de lavar roupa. Nas paredes não há um único espaço que não esteja ocupado com uma estante de livros. E como se isso não bastasse, a roupa de que o Mateus usa tem uns bolsos enormes onde ele guarda as suas últimas leituras. O Mateus lê a toda a hora e sabe imensas coisas. Sente-se sempre acompanhado e nunca se aborrece. Não importa como, não importa onde, lê e viaja para mundos mágicos. Sulca os mares a bordo de um navio pirata e põe-se-lhe os cabelos em pé enquanto percorre uma casa encantada. E resolve os mistérios mais difíceis como um autêntico detetive. O superpoder do Mateus é a leitura. Ele gosta muito de ler. Vamos descobrir o superpoder da Cláudia. Salva os gatos presos nos ramos das árvores, saltando tão alto como um canguru. Mesmo que chegue tarde, nunca perde o autocarro, porque corre tão veloz como um leopardo. Quando toma banho no mar, nada com os golfinhos de ilha em ilha e descobre os tesouros nas profundezas. Não importa se desloca por terra, mar ou ar. Quando se trata de agilidade, a Cláudia pode fazer tudo aquilo que se propõe. Houve um verão em que subiu sem se cansar centenas de degraus de uma torre altíssima para poder contemplar a mais bela chuva das estrelas. E uma ocasião,
correu uma data de quilómetros para alertar os vizinhos para um perigoso incêndio e é tão depressa que mal se lhe viam as pernas. O superpoder da Cláudia é a agilidade. Eu tenho um menino cá em casa que tem este superpoder. O Alberto tem uma memória tão grande como a de um elefante. Recorda tudo aquilo que lê de ponta à outra. Se alguém não tem onde apontar o número de telefone, lá está o Alberto para o anotar rapidamente na cabeça. O Alberto é como uma máquina fotográfica, por isso é capaz de recordar até o mais pequeno pormenor. A cor das meias dos alunos de uma escola, o número de sardas de uma menina ruiva e o nome de todas as ovelhas de um grande rebanho. Com a memória que tem, o Alberto pode aprender uma infinidade de coisas para as utilizar quando mais necessitar delas. O superpoder do Alberto é a memória. E a Sofia? É tão organizada que seria capaz de encontrar num abrir e fechar de olhos uma pequena pérola chinesa. Na sua arca cheia de berlindes, ou encontrar um livro de lombada fina no meio de uma estante enorme e repleta. Mas o melhor de tudo é que a Sofia consegue planear tão bem o seu horário semanal que lhe sobra tempo para ler, brincar, descansar ou mesmo para viajar até à Lua e voltar. Além disso, a Sofia organiza as festas mais divertidas que possas imaginar. Palhaços, gincanas emocionantes, histórias fascinantes e delícias trazidas de todos os recantos do mundo. O superpoder da Sofia é a organização. O Sérgio tem uma coleção de frasquinhos onde guarda ingredientes secretos e especiais que vai recolhendo pelo caminho. Um pedaço de nuvem, um bocadinho de orvalho, um raio de sol, o riso de um esquilo ou o pó de uma estrela. Com eles, cozinha as receitas mais incríveis que possas imaginar. Uma vez cozinhou uma tarte tão grande e macia que se podia dormir em cima dela. Quem a provava, em sonhos, começava a flutuar como um globo. Noutra ocasião, preparou uma sopa com as cores do arco-íris e todos os que a comeram uma colherada brilhavam e mudavam de cor como um camaleão. Mas o melhor foi quando, numa expedição pelo bosque, preparou uma beberagem de ervas más que conseguiram afugentar um lobo que andava a persegui-los, e ele e aos amigos. Qual é o superpoder do Sérgio, meninos? O superpoder do Sérgio é a cozinha, muito bem! E o superpoder da Laura? A Laura é como uma manequim, capaz de viver na água doce ou salgada. Tem a capacidade de se adaptar a qualquer lugar, a qualquer situação. Se é preciso visitar os polos, a Laura converte-se num esquimó capaz de sobreviver nos mares de gelo. E se o desafio é atravessar um deserto, a Laura transforma-se num beduíno que cavalga o seu camelo pelas dunas do Saara. Não importa se tem de viver numa aldeia remota, perdida entre montanhas ou entre os arranha-céus de uma grande cidade. Tanto lhe faz ter de dormir numa cama d'água ou no chão duro das montanhas, num acampamento. A Laura adapta-se melhor às circunstâncias, mesmo que sejam difíceis, com o seu melhor sorriso. O superpoder da Laura é a adaptação. E este é dos meus preferidos. Não importa se encontra no seu caminho um alto muro, de pedra ou um charco, tão grande que invade tudo. Ou se assalta o cansaço depois de ter percorrido muitos quilómetros. O Leonardo é daqueles que não deixam as coisas a meio. Se for preciso, escala montanhas, mesmo que estas se ergam até às nuvens. Salta charcos enormes ou mesmo rios. Se for necessário, constrói uma barca para os atravessar. Se cansa, faz uma paragem para recuperar forças. E se a voz do desânimo o descobre, mete uns bons tampões nos ouvidos para não se fazer caso dela. O Leonardo nunca desiste, segue o seu caminho contra ventos e marés até chegar à meta. O seu superpoder é a perseverança. E a Carlota? Se num minuto chegam 30 ondas à praia, quantas ondas chegam numa hora? 1800 ondas, responde a Carlota, rápida como uma flecha. E se pescaram 365 caranguejos, mas ainda faltam 498, quantos caranguejos são precisos ao todo?
863, responde a Carlota, veloz como um raio. Não importa quantos dígitos tem um número, ou se tem pela frente uma soma, uma multiplicação ou uma divisão tão comprida como uma estrada até ao céu, os números saltam e dançam a grande velocidade na sua cabeça. Como se fosse uma calculadora, a Carlota demora menos de um segundo a dar a solução correta. Mas o melhor de tudo é o cálculo de probabilidades. Qual é a probabilidade de chover no fim de semana? Quantas possibilidades tenho até que me saia o prémio num sorteio? O superpoder da Carlota é a matemática. Um fato de sapateado, umas sapatilhas de balé, uns ténis ou qualquer coisa do armário e os pés descalços. Se precisa de par, serve-lhe uma almofada, a vassoura, o gato, seu paciente irmão. E quando o Paulo dança, tudo começa a mover-se como por magia. Os copos, os pratos tilintam, os objetos voam, os animais agitam a cauda e os bigodes ao seu ritmo. E até mesmo o chão treme, produzindo um pequeno terremoto. O Paulo dança nos telhados, debaixo da chuva ou sobre a água congelada. E enquanto dança está tudo bem. Nada consegue apagar-lhe o sorriso da cara. O superpoder do Paulo é a dança. E por fim, com uma caixa de cartão constrói uma casa para os pássaros. Com um guarda-chuva ao contrário, uma barca para os esquilos que atravessam o rio. Com folhas secas desenha o bosque, os animais, as árvores e mesmo as tocas onde se escondem os ursos adormecidos. Recorta e pinta diversos objetos e faz deles um original e útil porta-lápis, um cabide de polvo, de 8 braços ou um chapéu de mágico. E a verdade é que onde os outros veem um papel, o Adriano vê o voo de uma avioneta, o passeio de um barco ou uma viagem de comboio. Para ele, um pincel e uma caixa de aguarelas são a porta para um novo mundo. Quando descobre uma palavra nova, cria uma história emocionante e fascinante. O Adriano também encontra soluções originais para problemas complicados, porque o superpoder do Adriano é a criatividade. Esta é a lista dos superpoderes que aparecem no livro. Qual é o teu? Contar histórias, otimismo, valentia, música, humor, atenção, curiosidade, paciência, leitura, agilidade, memória, organização, cozinha, adaptação, perseverança, matemática, dança ou criatividade. Não há nenhuma razão para só termos um superpoder. Podemos ter mais. Pensa um pouco e escreve mais superpoderes. De certeza que tens mais algum, mesmo que não faça parte desta lista. Esta foi só mais uma história para sonhar. Amanhã trago outra para contar.